Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre a Agripina Vagânova. Vamos dedicar uma aula aqui para contar um pouquinho sobre a história dessa mulher tão incrível, da qual realmente nós vamos basear aqui o método dela. Acho legal a gente conhecer um pouquinho da história dela além do método dela, né? Então, para começar a conhecer um pouquinho sobre a Agripina Vagânova, vamos falar sobre o ano de nascimento dela e a morte dela. Ela nasceu em 1879 e morreu em 1951. Foi bailarina no Teatro Mariinsky, também foi coreógrafa na mesma companhia, na companhia do Kirov. Escreveu o livro Fundamentos da Dança Clássica, lançado em 1934, que se tornou o próprio método Vagânova e foi reconhecida como artista do povo em 1934 também, juntamente com o lançamento do livro dela, e também ganhou um prêmio Stalin de primeiro grau em 1946. E para quem não sabe o que significa aquela sigla, RSFSR, que ela ganhou o prêmio, né, é República Socialista Federativa Soviética Russa, certo? E quando ela era pequena, Vaganova era em São Petersburgo mesmo, o pai dela era maestro do Teatro Mariinsky, o que lhe garantiu estudar na escola de Leningrado, né? Então, assim, ela não entrou somente por méritos dela, é porque realmente existe lá trabalhava no Teatro Mariinsky, seus filhos tinham direito de estudar ou música, dança ali dentro da escola, certo? E eles não tinham condições financeiras boas, né? Então ela não nasceu numa família rica. Também ela não era dotada de beleza, não era uma criança que chamasse atenção para entrar na escola de Leningrado, né? Então ela era baixa, com pernas fortes, musculosa, uma característica quase brasileira aí, né? E realmente a feição dela, todo mundo comenta que não era das mais belas, né? E se ela foi aceita na escola de Leningrado, foi porque o pai dela era maestro, né? E também porque ela tinha saúde, não porque ela tinha talento. E isso pesou muito sobre ela, ela entendeu muito o que ela precisava fazer. Percebem que ela já teria que ter muita força de vontade para conseguir chegar aonde chegou, que não seria tão fácil para ela assim, né? Então ela era de uma família bem humilde, né? E ela teve que batalhar muito e muito atrás dos seus sonhos para poder chegar onde ela queria. Então nada veio fácil para Vaganova, né? Ela era uma menina muito inteligente, ela aprendeu cedo também, né, que nem falam, a entender os méritos e desméritos dos professores, ou seja, ela não era bem vista muitas vezes pelos professores, ela era meio considerada a patinho feio, meio excluída das turmas, e ela percebeu isso de muito cedo. Todas essas informações que eu estou dando aqui nessa aula, certo? Vai estar no e-book e é uma tradução, na verdade, de um artigo de uma professora do Vaganova Ballet Academy. Eu coloquei ele na íntegra para vocês, tá? Então, eu traduzi um artigo dela que fala sobre a história. A professora Larissa, do Vaganova Ballet Academy, escreveu um artigo e eu traduzi ele à íntegra para vocês, contando um pouquinho sobre a história dela, certo? E trouxe aqui para essa aula, que eu acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre essas características da vida da Vaganova, que não cercam só o método, né? Então, ela foi graduada, né, numa das melhores escolas, ela se formou, conseguiu se formar na escola Vaganova, e logo em seguida ela já entrou pro corpo de baile com um salário, né, de 600 rublos na época, né? E, assim, ela sempre ouviu insultos a vida dela inteira, que ela não era bonita, que ela não tinha tanto talento, né, que ela não tinha perfil mesmo, né, para o balé clássico, né? Ela sempre ouviu insultos, né? Ela dançou na mesma época que a Anna Pavlova. Então, assim, a Anna Pavlova, né, ela é uma bailarina muito conceituada e também grande admiração, né? Então, assim, a Anna Pavlova veio realmente tomando o lugar da Vaganova e de outras bailarinas, né? Então, logo depois que a Vaganova entrou na companhia do Mariinsky, Anna Pavlova entrou e ela foi listada no corpo de baile, Anna Pavlova, mas logo em seguida ela já assumiu os papéis principais, já assumiu papéis de solistas, e Vaganova já não. Ela ganhou papéis de solistas mais pra frente, Vaganova ganhou, mas quem coreografava nessa época era a Marius Petipa.
E Marius Petipa tinha uma antipatia por Vaganova, não gostava de ver ela dançando, né? Além de ter dado papéis de solista para ela, acredito por pedido de outros coreógrafos terem dado para ela, até porque ela era conhecida como rainha das variações. Vaganova estudava muitos personagens, estudava muitas variações e isso ela estudava para ela as interpretações. Eu acredito que isso a tornou uma artista muito refinada e que fez realmente ajudou ela a desenvolver a metodologia dela, né? E é engraçado que quando ela se foi questionada sobre a Anna Pavlova, mais futuramente, quando ela já estava como professora, já estava mais conhecida, eu acho que ela tinha um pouquinho de uma rixa aí com a Pavlova. Ela falou assim de Pavlova: ela dançou com inspiração, mas de joelhos dobrados, ou seja, uma avaliação técnica ali da Pavlova, da qual ela deu uma pontadinha ali na Pavlova, né? E é engraçado também outra questão, que ela se achava que ela dançava melhor do que a Pavlova. Achava sempre que foi uma perseguição mesmo de Petipa. E uma outra coisa interessante também, né, é que ela, tendo assumido os papéis de solista, né, não foi muito, ela não ficou como bailarina muito tempo, isso foi bem pouquinho tempo que ela ficou como bailarina, ela se aposentou cedo como bailarina. E Marius Petipa não gostava dela, então assim, ele chegou a se recusar algumas vezes de ir para o teatro assistir ela dançando. Então assim, era uma perseguição bem intensa. Mas outros profissionais elogiavam muito a interpretação da Vaganova, né? Então, a Vaganova era daquela que estava sempre no corpo de baile na última fila, né? Como se fala. E ela teve outros fatos de fora da vida dela que interferiram na relação dela se tornar professora e ir para a escola de Leningrado como professora. Ela teve um filho em 1904. Ela teve um filho, na verdade, com um homem casado, que não era casada, né, com ele. Ele era casado, mas assumiu o filho, né? Então, e daí ela foi demitida do corpo de baile em 1915 com um salário lá, e isso tornou um salário baixo, na verdade, para sustentar um filho, para ter tudo que ela tinha. E isso, logo em seguida, o pai do filho dela se mata em 1917, deixando ela somente com aquele salário dela, né? Porque como eles não eram casados, ela não tinha muitos direitos, né, de pensão, nem nada disso. Não sei nem se lá na Rússia existe esse tipo de coisa, mas o que consta nesses artigos é que ela ficou muito preocupada financeiramente, estava com dívidas nessa época, né, e o que fez ela aceitar o emprego também, o emprego para trabalhar na escola de Leningrado. Ela precisava se sustentar, precisava sustentar o filho e assumiu lá a escola de Leningrado, tá? Ela não pensava mais em voltar como bailarina, né? Então, assim, em algum momento na cabeça dela, como ela só pensava em ser bailarina até então, estudava os solos, estudava os repertórios, ainda não se passava, acho que na cabeça dela, ser professora. E isso fez com que essa questão financeira fez com que ela fosse realmente a trabalhar na escola de Leningrado, né? E eu acho que ali foi onde ela descobriu a verdadeira vocação dela, né? Porque realmente ela transformou aquela escola no que é hoje. E as aulas dela, os alunos dela foram realmente, acho que, transformados ao longo do período, né? E ali, aqui eu coloquei um pouquinho algumas informações, né? Mas vai estar lá no e-book para vocês lerem também, né? E ela realmente deixa, então, de lado essa vida de bailarina para assumir uma vaga na escola de Leningrado, né? E a partir dali, gente, primeiramente ela foi desenvolvendo as anotações, o que ela achava belo. Como ela tinha uma forte influência italiana, até porque ela teve contato direto, né, com o Szekely, né? Então, assim, ela foi aluna, fez aula com ele, então ela teve forte influência, né, desse método, né? Na verdade, na Rússia era uma influência da escola italiana, mas ela via, você vê, imagino ela naquela época criticando esses trabalhos, né? Ela não deve ter sido bem vista de primeiro momento. Eu acho que só quando a gente faz crítica, né, a uma classe, né, que está acima de você, ou que tenha mais tempo de trabalho que você, eu acredito que isso gera muito conflito. Eu acho que nesse primeiro momento ela deve ter gerado muito conflito.
né? Até porque ela não era muito bem vista como a bailarina, como a, né? Ela acabou indo dar aula por uma necessidade, mas não que ela fosse uma estrela, né? Ela se tornou uma estrela depois, né? E as aulas dela, ela fazia as anotações, começou a modificar as aulas dela, começou a fazer tudo dentro das aulas dela. A questão é que os alunos dela começaram a apresentar uma diferenciação, começaram a apresentar melhores resultados, se transformando melhores bailarinos que passavam pela mão dela. E aí começou a chamar a atenção do restante da escola, dos outros professores, que começaram a observar o trabalho da Vaganova. Percebem, olha, como isso deve ter gerado. Isso foi com o tempo, não foi de uma hora para outra, né? E aqui eu deixo uma menção de nomes, né, que cita de bailarinos que passaram por Vaganova, que se destacaram com esse trabalho dela, né? Além de que ela começou a formar professores dentro da escola mesmo, ela começou a ensinar professores. Então ela realmente achou uma vocação. Ela tinha uma apuração muito grande. Ninguém conseguiu superar a Vaganova na questão pedagógica. A forma como ela veio. Por isso que esse método é tão mágico, né? Porque ela não criou nenhum novo passo. Ela não modificou nada no balé. O que ela mudou é a sistematização do ensino. Então, assim, ela começou a observar o que se ensina antes, o que é depois, o que é importante para uma coisa e outra, que é o que nós vamos estudar aqui dentro desse curso, né? Então, se a gente for se aprofundar nisso, né? Que interessante que ela é conhecida o método dela como método Vaganova, mas ela não alterou e não fez mudanças nenhum do método. O que ela muda os braços, a colocação dos braços, mas não as posições, ela não mudou nada, ela não acrescentou nada, né? E é aí que tornou o método dela tão famoso. E uma outra coisa importante sobre esse desenvolvimento do método dela é que ela trabalhava em cima da simplificação, né? Tudo que era muito complicado, ela simplificava no ensino. Então, tornando isso muito mais fácil para os seus alunos entenderem. Ela não tinha essa preocupação soberba de passar de um jeito técnico somente para o aluno, né? Ela passava de um jeito que o aluno entendesse, né? Essa sempre foi a preocupação dela, que o aluno realmente aprendesse. Né? E ela fala, inclusive, no livro dela, às vezes ela não usava, por mais que saiba os termos técnicos, ela não usava os termos técnicos. Às vezes, por isso que o método Vaganova às vezes traduz tanto também os termos, porque realmente ela está mais interessada em como o aluno vai se tornar um artista completo, vai dançar com o corpo inteiro. E ela buscava muito essa plasticidade, essa movimentação, por isso que ela fez essas alterações nos braços mais firmes e mais fluidos. E ela também foi convidada por um período entre 1931 e 37, ela foi convidada também para ser diretora artística do Teatro Mariinsky. Então agora ela não era mais só professora de Leningrado, né? Ela também foi diretora artística, né? Ela dirigiu o balé, um dos balés que ela dirigiu o Lago dos Cisnes. E daí todo mundo brinca que Marius Petipa deve ter se revirado, né, nos túmulos, né, porque ele, que não gostava muito de Vaganova, ela estava lá assumindo o papel de coreógrafa e mudando algumas coisas, né, no Lago dos Cisnes, né, que era coisa dele, né, que ela não era muito, ele não agradava muito, né. E ela também criou outros balés, desenvolveu outros balés. Mas uma coisa que marca o Lago dos Cisnes, dessa parte coreográfica de Vaganova, é que como ela tem um trabalho tão forte, tão limpo de braços e cabeças, né, no Vaganova, e que era o diferencial dela, o que chamou a atenção e é o que chama até hoje a atenção no Vaganova, é que ela realmente, isso ficou muito visível no palco em Lago dos Cisnes, quando ela alterou os braços realmente da Odete, né? Então essa fluidez do movimento de como se fosse as asas, isso veio da Vaganova, não era assim esse espetáculo, né? Então assim, a Vaganova realmente trocou um pouquinho a pantomima para realmente substituir por uns braços mais dançados, né? Ele trocou somente a interpretação do personagem por algo que transcendia isso, que realmente mostrava a movimentação parecendo realmente um cisne, né? E os braços faziam esse movimento bem fluido. Então, assim, foi uma jogada linda, na verdade, de Vaganova. Na verdade, que não era uma jogada, ela estava simplesmente mostrando
o trabalho dela e a forma como ela enxergava artisticamente tudo isso, né? E que eu acredito que foi um marco, acredito, para reconhecimento do trabalho dela, né? Diferenciado. E muitas pessoas começaram a procurar o trabalho dela posteriormente, né? Mas, como falamos lá do prêmio Stalin que ela ganhou, mas antes disso, em 1937, estava tendo uma busca, né, pelos inimigos do povo, né, e Vaganova não passou despercebida, né, não que foi uma perseguição política, né, então ela foi destituída do cargo de diretora artística do Mariinsky e foi jogada de novo lá para dentro da escola de Leningrado, tá? Ela volta a atuar só dentro da escola de Leningrado, que até então ela levava, acredito que isso em paralelo, não se fala muito se ela estava na escola de Leningrado dando aula enquanto cuidava do corpo, cuidava da companhia Mariinsky, mas, do Kirov, né? Mas eu acredito que é meio difícil ela estar fazendo os dois ao mesmo tempo, coreografando, cuidando da companhia e estar dentro da escola de Leningrado, mas eu acho que ela tinha essa ligação ainda, né? Porque o método dela já estava nessa fase, se desenvolvendo, ela estava prestes a já publicar o livro dela, né? Então, assim, eu acredito que já estava bem em andamento esse trabalho dela. E depois ela volta para a escola de Leningrado, ficando lá praticamente até a sua morte, né? Mas muitos artistas, muitos bailarinos se voltaram contra Vaganova nessa época, né? Por essa perseguição política, né? E poucos coreógrafos ficaram meio que do lado dela, então por isso que ela foi destituída do cargo, tá? Não fala muito essa questão da posição política dela, se foi alguma coisa que afetou, mas eu acredito que sim. E na escola de Leningrado aí foi onde ela realmente começou nesse retorno dela, ela começa realmente a desenvolver e a escrever toda a metodologia com a ajuda de um outro professor historiador, né? E ela realmente, uma outra característica que ela exigia muito é que as aulas dos alunos, por isso que tem essa questão, era diária, era um treino diário, então os alunos faziam aula todos os dias. Ela também começou a pegar bailarinos que se destacavam e dar aula particular para eles, né, que realmente ajudava na desenvoltura, né, na desenvoltura das habilidades desses alunos. Então, era realmente pegar o problema de um aluno ali e resolver individualmente. Pegar o problema de um aluno ali e resolver individualmente. Uma coisa que eu falo para mim dentro do curso, que como isso é importante a gente ter uma ficha técnica de cada aluno mesmo. Tá? Então, esse trabalho da Vaganova veio se aperfeiçoando, veio melhorando o trabalho dos bailarinos, né? E isso foi tomando conta da escola de Leningrado até quando ela assume na escola de Leningrado a direção e realmente começa a acompanhar e assistir todas as aulas dos professores, e ali começa realmente a nascer a escola de Leningrado meio que se fecha realmente um estudo dentro dos professores, começam a se envolver, a escola inteira começa a se envolver dentro da metodologia dela, porque realmente se via que tinha resultado, certo? Então ela faleceu em 1951, dia 5 de novembro, né? E a partir de 1957, alguns anos depois, a Escola Coreográfica de Leningrado recebe o nome de Academia Vaganova, por causa de toda essa transformação que ela fez. As pessoas são muito gratas, inclusive o aniversário dela é comemorado lá na escola até hoje, né? E a trajetória dela, acredito que é muito mais ampla que isso. No texto eu deixo para vocês, né, para quem quiser saber mais detalhes da vida dela, tem mais informações ali naquele texto, né? E essa metodologia dela, eu acho que é muito a história dela mesmo, né? Esse sofrimento inicial, percebendo o que ela poderia... Ela transformou seus alunos naquilo que ela não conseguiu ser por algum momento. E ela fala isso, que ela via falhas nos mestres dela, né? Ela criticou os mestres dela por não ter darem, às vezes, atenção ou trabalho necessário de que ela precisava. E ela fez isso com cada aluno. Ela não discriminava nenhum aluno. Então, se o aluno tinha uma dificuldade, ela pegava aquela dificuldade e trabalhava em cima da dificuldade dela. Então, ela era muito humana. Vaganova era uma mulher muito humana, uma professora muito humana. E isso que torna ela tão incrível.